Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E querendo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o braço forte do Senhor quando Ele quer nos abençoar? E graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez, queridos, reunidos na presença do nosso Deus para celebrar ao Senhor com a nossa gratidão, com o nosso louvor e com a nossa adoração. Porque só Ele é digno, Ele que é soberano, eterno, supremo Criador. E glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E vamos ler a porção da Palavra de Deus para a nossa meditação, que está escrito no livro de 1 a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Está escrito assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta palavra é maravilhosa. O apóstolo São Paulo nos exorta a regozijar sempre, a estar sempre alegre, que a tristeza fuja de nós e que a alegria vem sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar sempre no Senhor. E orai sem cessar. Temos que orar sempre, em todo o tempo, como disse o apóstolo São Paulo. Os dias são maus, os dias são difíceis, e nós temos que orar por todas as causas, pelas pessoas, pelo Afeganistão, pelo nosso Brasil, que está passando por sérias dificuldades, e nós temos que orar um pelos outros, orar por todos, porque nós precisamos de oração, e Deus ouve a oração do seu povo. Cristo é a nossa resposta. E a palavra de Deus diz também: e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, que sejamos agradecidos em Cristo Jesus para conosco. Deus está conosco e se alegra com seu povo. Pai Santo, nesses dias tão difíceis, Senhor, tempos conturbados, tanta violência, nós cremos na tua paz, que excede todo entendimento, que venha repousar na vida, entrar no lar de cada um. Nos abençoe, Senhor, nós precisamos de ti, da tua ajuda, da tua força, do teu poder. Acrescenta-nos fé a cada dia, que nós possamos nos alegrar sempre no Senhor e orar sempre sem nunca desfalecer e sempre ser grato a Deus por tudo. E a ti, Senhor, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, louvemos ao Senhor. Profetiza, determina, creia, receba. Profetiza, determina, creia, receba. Profetiza foi a ordem que o profeta do Senhor recebeu. O vento assoprou e trouxe vida, e o exército então se ergueu. Determine agora sobre a sua vida, que a promessa do Senhor se cumprirá. Nosso Deus te deu autoridade. Abra a boca então e comece a profetizar. Profetiza, determina, creia, receba. Profetiza, determina, creia, receba. Crer é viver em esperança, não importa o que você vê. Rejeite a palavra negativa e veja o milagre acontecer. Chegou tua hora, vem pra receber as promessas que o Senhor lhe prometeu. Levante as mãos agora e agradeça, pois o nosso
profetiza, determina, creia, receba, profetiza, determina, creia, receba, profetiza, determina, creia, receba. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. Nós estamos aqui nesse sábado para mais um culto de louvor, de exaltação e da palavra do grande Eu Sou. Que Deus nos venha abençoar o nosso sonho, o nosso projeto, nossas visões, o nosso trabalho e a nossa caminhada aqui na terra, que seja debaixo da cobertura da nuvem do grande Deus. Senhor, abençoa esse ministério, abençoa o ministério da capela, todos que congregam conosco, os obreiros, os pastores, os levitas, toda a membrésia que venham receber a visão, que venham receber a unção dos céus sobre a nossa vida, porque nós precisamos dessa força, Senhor, nós precisamos dessa virtude para caminhar, Senhor, dia a dia na sua santa e divina presença. E nessa noite o Senhor Deus, Ele deu uma palavra profética para nós, uma palavra sobrenatural que é a visão dos ossos secos. A visão dos ossos secos. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. A visão dos ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, eis que estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, só tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a esses ossos. Assim diz o Senhor, Deus a esses ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis novamente. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui está a sua palavra rema, a sua palavra profética, que o Senhor venha liberar para nós a unção da palavra, aquilo que nós não lemos, não ouvimos, não escutamos. Espírito do Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Então, irmãos, a visão dos ossos secos. Então o Senhor usou o profeta Ezequiel, o Senhor usou o seu servo para ministrar uma palavra para um povo que estava literalmente morto. Então, irmãos, quando nós vemos essa palavra aqui do capítulo 37 de Ezequiel, a nossa mente, irmãos, a nossa alma, a nossa vida é transportada para esses telejornais que a gente assiste diariamente. Muitas vezes, vê nesses telejornais povos abandonados, naqueles vales literalmente mortos, tudo seco, aquelas mães pegando, passando o dedo no mingau, passando na boca das crianças, as crianças não conseguem ficar de pé. Você conta os ossos no corpo deles. Então, quando você vê essa mensagem aqui, a sua visão é transportada para o dia a dia da vida. Quantas pessoas estão exatamente como essas aqui? Mortos fisicamente e mortos espiritualmente. Não é verdade? Então, irmão, nós temos que voltar para o Senhor. O Senhor faz um clamor para que o povo volte para Ele. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está se esfriando. Você vai na Europa, você vê os noticiários na Europa, a maioria das igrejas cristãs, irmãos, estão esfriando, os irmãos estão voltando para o mundo, os irmãos estão voltando para o caminho antigo. O caminho antigo leva à morte, leva ao afastamento do Senhor nosso Deus. Só um caminho, só uma vida. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que essas pessoas estavam mortas? Porque essas pessoas estavam nesse estado, porque tinham abandonado o caminho original.
Muitos hoje estão abandonando o caminho original. Quando nós abandonamos o caminho original, fatalmente, nós vamos se tornar ossos secos, fisicamente e espiritualmente. Então nós vemos, irmãos, que a visão dos ossos secos. Então, o Senhor ele dá uma visão, primeiro, a visão de uma ressurreição da morte para a vida. Então o Senhor ele está trazendo aqui, ele está mandando o profeta liberar uma palavra profética, porque o Senhor tem uma história para esse povo, o Senhor tem um legado para esse povo, e o Senhor quer restaurar novamente o seu povo. O povo estava nesse estado, porque eles estavam cativos na Babilônia, eles estavam presos na Babilônia, e lá, irmãos, eles estavam literalmente mortos, afastados do Senhor. Porque nem todos que foram exilados, irmão, desfrutaram do crescimento, desfrutaram da prosperidade. Muitos foram jogados nos vales, nos campos de concentração e abandonados, como você vê no dia a dia da televisão, nos telejornais. Voltemos ao primeiro amor. Então nós vemos que o Senhor libera uma visão de ressurreição da morte para a vida. Então o Senhor vai liberar uma visão de ressurreição. Ele vai ressuscitar as pessoas que estão mortas, porque Ele tem uma nova vida para as pessoas. Por que as pessoas estavam nesses estados, irmãos? Porque eles foram exilados, foram cativos para a Babilônia. E você vê pessoas correndo, fugindo das suas pátrias, fugindo da sua nação, porque não tem fome, estão fugindo dos inimigos, estão fugindo da morte. E muitas vezes, para onde eles vão, são mortos também. Mãe abandonando os seus pequeninos, mãe abandonando as suas casas, os seus filhos, seus maridos, sua família sendo dissipada. Vale de ossos secos, são abandonados e jogados lá. Então o Senhor dá uma visão, que Ele dá uma ressurreição, Ele vai ressuscitar essas vidas, irmãos. Na verdade, da ressurreição da morte, da morte do pecado para a vida de justiça espiritual de Deus. Então o Senhor vai ressuscitar da morte do pecado para a vida espiritual, para a vida de justiça com Deus. Nós temos que voltar para Deus. O Senhor quer nos ressuscitar para que nós venhamos caminhar com Ele, nós vamos triunfar com Ele, nós vamos receber as virtudes que Deus tem para nós. Então primeiro Ele quer ressuscitar da morte para a vida. Na verdade, a ressurreição da igreja do Evangelho. Então, uma visão de o Senhor vai ressuscitar a igreja do Evangelho, perseguido para a liberdade e da paz. Então, a Bíblia está dizendo que o Senhor vai ressuscitar a sua igreja. Eles tinham deixado a igreja, tinham abandonado os caminhos originais, irmãos. Por isso que eles estavam sofrendo. Por que muitas pessoas hoje sofrem? Por que muitas nações sofrem? Porque abandonaram os caminhos originais, irmãos. Quando nós abandonamos os caminhos originais, fatalmente os largos caminhos é só perdição. E o Senhor vai ressuscitar a sua igreja perseguida para que ela venha ter liberdade e paz. São sonhos do Senhor, são projetos do Senhor, são palavras do Senhor entregando para a nação. Primeiro, Ele vai ressuscitar da morte para a vida. Segundo, Ele vai ressuscitar a sua igreja, que literalmente a igreja do Senhor Jesus está definhando. A igreja do Senhor Jesus nos últimos tempos está muito envolvida com política, não funciona, irmãos. Voltemos ao primeiro amor. Lembra de Roma? Hoje, por que os pessoas que estão sofrendo, porque deixaram a igreja, foram no caminho dos homens, deram ouvido à voz dos homens, fatalmente, irmãos, na verdade. E nós vemos que, terceiro, a ressurreição dos crentes em Cristo Jesus. Então o Senhor quer ressuscitar os crentes para que venham ter uma vida vitoriosa com o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, hoje em dia, irmão, é moda. Virou moda falar, eu não gosto de Deus, eu não gosto de Jesus Cristo. Mas eu digo para as pessoas que liberam essas palavras nas redes sociais, volte para o Senhor Jesus, senão o Senhor fatalmente vai visitar vocês. Eu poderia citar aqui pessoas influentes,
políticos, jornalistas que falaram de Jesus, e onde eles estão hoje? Não fale de Jesus, irmãos. Não fale do grande eu sou, senão seus dias serão encurtados. Arrependa-se enquanto é tempo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vemos que e veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor significa guiando, conduzindo, levando. Isto aqui é visão. O profeta estava dormindo, acordado, dormindo, e o Senhor o acorda em visão, mas ele continua elevado, ele continua no estado de espírito de comunhão com Deus, irmão, em visão, na verdade. Então nós vemos que a mão do Senhor, então a mão do Senhor veio sobre o profeta e conduziu ele, irmãos, àquele lugar de tristeza. O Senhor conduziu o profeta em sonhos, em visões, aquele lugar de morte, aquele lugar de isolamento, aquele lugar de terror, irmãos. O Senhor quer usar os seus pastores, os seus obreiros, as suas pastoras, para falar a palavra para o povo, para trazer o povo para os caminhos originais, que muitos estão perecendo, muitos estão caminhando para o vale de ossos secos. Nós vemos que, primeiro, irmãos, o profeta em visão é levado ao vale onde Deus falou com ele. Então Deus leva o profeta em visão e mostra naquele campo de concentração enorme milhares de pessoas literalmente mortos, morrendo de fome, morrendo de sequidão, morrendo de miséria, morrendo espiritualmente. Amém, queridos? Nós vemos que o profeta, ele fala àquele povo, ele passa no meio daquele povo, irmão, muito numerosos, que aqueles ossos estavam sequíssimos. Exatamente como você vê no telejornal, na verdade. Aquelas mães sentadas com a latinha, cozinhando ali uma farinha, e pega aquilo e passa na mão, na boca dos seus filhos, irmãos. É triste. Ossos sequíssimos. Nós vemos que eram muito numerosos, eram milhares de pessoas, porque a Babilônia, irmão, na segunda invasão que vieram para em Israel, que houve duas invasões babilônicas, na segunda eles destruíram tudo, destruíram a cidade, destruíram o templo, levaram todos os utensílios do templo, levaram tudo, deixou Israel arrasado, destruiu as cidades, os prédios, as capelas, as sinagogas, deixou Israel em pandereco, em pandemia. Por que isto? Porque desobedeceram a palavra do Senhor. Israel, irmãos, tem promessa de Deus. Israel foi uma nação fundada por Deus para ser exemplo, porque através de Israel viria o Salvador, mas muitas e muitas vezes eles largaram a igreja e deram ouvido aos governantes, deram ouvido aos homens. Fatalmente vai cair, irmãos, fatalmente vai sofrer, porque o homem é hoje, mas não é amanhã, e a palavra de Deus ela é eterna, Deus não muda, irmãos, o que ele falou, assim seja. Então o profeta, irmãos, ele vê aquelas pessoas, tudo ali, tudo morrendo, e Deus diz para ele: filho do homem, poderão viver esses ossos? O que é impossível para mim e para você, é possível para Deus. Deus usa a mim, Deus usa você, queridos, para nós liberar a palavra para as pessoas. Na verdade, muitos são sequíssimos porque estão afastados de Deus. Muitos acham que não precisam de Deus, só precisam de Deus quando está lá na UTI. Ora por mim. Na verdade, irmãos, então eles acham que não precisam, e o Senhor diz: olha, porventura esses ossos viverão? E qual é a resposta do homem de Deus? Só o Senhor sabe. A vida e a morte estão na mão de Deus. O juízo e a salvação estão na mão de Deus. Fiquemos nas mãos de Deus. Olhemos para a mão do Senhor, porque nas mãos do Senhor está a bênção que eu e você precisam, irmão. Bênçãos espirituais, bênçãos superiores e bênçãos materiais. E eram muitos
numerosos, milhares de pessoas, irmãos, estavam abandonados, morrendo de fome, morrendo de nudez, morrendo de miséria. Nós temos que orar pelos povos, nós temos que orar pela nação. Você vê que agora houve terremoto numa nação aqui da América Latina, terremoto, maremoto, ventania, vendaval, irmãos, tempestade. Então, por que isso? Isso é a mão de Deus, julgando, Deus alertando o seu povo, irmãos, que estão se esfriando, estão se afastando do Senhor. Na verdade, fatalmente virão essas palavras, e eles estavam sequíssimos, porque essa é a condição do povo. E o Senhor pergunta para o profeta: poderão viver esses ossos? Profetiza sobre eles a palavra da vida. Deus quer que eu e você, irmãos, venhamos ter uma palavra profética para entregar para as pessoas. Nós nunca podemos subjugar as pessoas, nós não podemos menosprezar as pessoas, porque nós somos importantes para Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus não vê a nossa posição social, Deus não vê o nosso intelecto, Deus nos vê uma alma que precisa ser fortalecida, que precisa da unção e força do Espírito de Deus em nós, irmãos. Deus olha para mim e para você como todos seres iguais, na verdade, todos seres humanos. E Deus diz para o profeta: profetiza sobre eles a palavra da vida. Então nós temos que liberar uma palavra de vida sobre as pessoas, nós temos que liberar uma palavra de força, de vitalidade. Olha, hoje está ruim, mas amanhã você vai vencer. Hoje você está desempregado, mas as portas vão se abrir para você. Fica nos caminhos do Senhor, não deixe os caminhos originais, porque o Senhor tem palavra de vida, o Senhor tem palavra de restauração e de vitalidade para nós, irmãos. Não deixemos a casa do Senhor, como é costume de muito, diz a palavra do Senhor, nós congregarmos, porque o dia do Senhor está se aproximando, irmãos. Amém, queridos irmãos. Nós vemos que Ezequiel, ele recebe 2 símbolos para ilustrar tudo isso. Então Ezequiel, ele recebe 2 símbolos para ilustrar tudo isso. Diz o versículo 14, que o Senhor diz: olha, eu porei em vós o meu espírito e eles viverão. Eu porei e trarei de você de volta para a vossa terra, porque eu sou o Senhor. Então Ezequiel recebe 2 símbolos de mistério para entregar para o povo. Primeiro, o símbolo do esqueleto. Eles receberão o Espírito de Deus, quer dizer, eles vão ser ressuscitados novamente, eles vão receber o Espírito do Senhor. Faz parte do primeiro símbolo dos ossos ressequidos. Então, receberão o Espírito de Deus, diz o Senhor. Eu porei dentro dele o meu espírito, vou ressuscitar a vida deles, vou ressuscitar o desejo deles, a vontade deles, e vou trazê-los novamente à vida, porque literalmente eles estavam mortos espiritualmente e fisicamente. Então o Senhor primeiro quer ressuscitar a nossa vida. Deus dá 2 símbolos para o profeta Ezequiel. Então nós vemos que o milagre dos ossos secos, profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e eles viveram, se puseram de pé. O povo precisa ouvir a palavra de Deus. O povo precisa ouvir a palavra de Yeshua de Nazaré. Então o Senhor mandou Ezequiel profetizar sobre ele. Profetizei como Deus me ordenou, o Espírito de vida entraram neles e eles puseram-se de pé, eles receberam o Espírito de força, receberam o Espírito de vitalidade, receberam a unção do céu sobre a vida deles. Aleluia, aleluia, aleluia. Segundo, o profeta fica surpreso, vendo aqueles ossos se juntando, cobrindo de músculo, de carne. Diz assim:
e porei nervos sobre eles, e farei crescer carne sobre eles, sobre os seus corpos. Vou arrumar a pele e vou colocar o espírito, para que ele saiba que o Senhor é Deus. Então ele estava literalmente morto, irmão, só mostrando os ossos. O Senhor falou, vou colocar carne, vou colocar uma pele nova, eu vou fortalecer os seus nervos, os seus músculos, e vou colocá-los de pé. Porque, irmão, fraco, morto de fome, morto do espírito, não se alimentava, estão literalmente mortos. O Senhor vai ressuscitá-los, vai colocar um espírito de vida dentro deles, vai restaurar aqueles corpos literalmente abatidos. Então o Senhor vê que o significado dos ossos secos, porém envolve meu espírito, e eles saibam que eu sou Deus. Deus explica que um dia fará coisas grandes pela nação de Israel. Deus está aqui entregando a palavra, irmãos, que Ele vai trazer novamente, Ele vai restaurar esse povo, vai restaurar Israel. Israel por desobediência, irmãos, a Deus. Uma nação que tinha promessa, tem promessa, ficou mais ou menos 2000 anos no abandono, na miséria. A nação de Israel se tornou nação novamente em 1948. Daqui até 1948 eles viveram em nações estranhas, nações longínquas, por isso que sofreram, por isso que foram mortos, por isso que foram para a fornalha do holocausto. Desobediência leva à morte. Voltemos ao primeiro amor. Amém, irmãos? 1948, que a nação de Israel foi novamente restaurada como nação, porque a promessa de Deus na vida deles, a promessa de Deus não muda, irmãos. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Segundo, o símbolo dos pedaços, primeiro foi o símbolo dos ossos, esse aqui que o Senhor vai. Segundo, o símbolo da madeira, 2 pedaços. E então os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifica Israel, quando eles estiverem no meu santuário no meio deles. Então Deus pegou 2 pedaços de madeira e colocou na visão, nas mãos do rei. E os 2 pedaços de madeira simbolizavam a nação de Israel dividida, a nação de Judá e a nação de Efraim. Porque, irmãos, a nação de Israel era uma só. Ela foi dividida por desobediência de Salomão e aos filhos de Salomão. Quando os filhos de Salomão tomou posse, foi dividido o reino de Israel até 1948, irmãos. Vê quanto tempo não passou. Então aqui a nação estava dividida em 2 reinos. Deus falou, vou juntar essa nação. Pegou 2 pedaços de madeira, e um estava marcado Efraim e outro Judá, e ele colocou em visão nas mãos do profeta, e se tornou uma só nação, um só pedaço de madeira, irmãos. Deus é Deus de mistério. Vamos receber os mistérios proféticos de Deus. Nós vemos que os 2 pedaços de madeira ilustravam a reunião do povo, da nação, que o Senhor ia restaurar, o Senhor ia novamente juntar, e farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança perpétua, estabelecerei o meu santuário no meio deles para sempre, e eles vão saber que eu sou Deus. Nós vemos que isso aqui é a fusão, na verdade, e ajunta um outro para que se unam e tornem uma só vara na sua mão. Deus deu 2 pedaços de madeira, o nome de Efraim, o nome de Judá, e em visão ele diz para o profeta junto. Novamente eu vou restaurar a nação, vai ser uma nação só, como está agora, só uma nação, só Israel, que foi dividido após a morte de Salomão, pelos filhos de Salomão. Nós vemos que Deus, Ele reunirá o seu povo, fala porventura aos filhos e declara todas essas coisas, para eles saibam que eu sou Deus, e nunca mais deverão se contaminar com os ídolos, não com abominações. Não venham transgredir as minhas palavras, eu vou livrá-los de todo o meu
pecado e vou purificar, e eles saberão que eu sou seu Deus. Promessa de Deus de purificação, promessa de Deus de reajuntamento, mas Deus diz, não se contamine com ídolos, não adore ídolos de pau, nem de madeira, porque Ele vai juntar os dois povos divididos. Vai ser novamente uma só nação, como foi no começo. Nós vemos que, nos versículos 24 e 25, e meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão na minha presença, e vão guardar os meus estatutos. Então, irmão, está falando que Davi será o rei deles. Isso aqui é a dinastia de Davi. A dinastia de Davi não caiu, irmãos. Ela permanece através de Jesus Cristo. Pode ver que o rei escolhido por Deus foi Davi, depois Salomão, quando entrou o filho de Salomão, dividiu o reino. Mas Deus diz, a dinastia de Davi, o reinado de Davi, continua através de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que Jesus Cristo, na verdade, é o filho de Davi, vai reinar sobre a dinastia de Davi. Então nós vemos que Davi será designado governo sobre eles, na verdade. Então nós vemos que Deus vai liberar a misericórdia para os povos. Vou fazer uma aliança de paz. Vou liberar a minha misericórdia sobre eles. E eles saberão com um só Deus. A visão dos ossos secos. Então aqui Deus está tratando com um povo exilado. Um povo abandonado em terra estranha na Babilônia. Morrendo, afastado de Deus. Deus usou um homem para liberar a palavra que Deus ia restaurar novamente eles. Deus ia trazê-lo novamente para Israel, ia reconstruir Israel. Esse é o Deus dos deuses e dos deuses. Seguimos o caminho original. Não é verdade? Então, a misericórdia do Senhor, a minha misericórdia serão com eles. Os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando eles estiverem no santuário deles para sempre. Então todo o povo vai saber que Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Israel. Deus é o nosso Deus, nós temos que caminhar na presença dEle, nós precisamos dEle manhã, tarde e noite, nós temos que respirar e transpirar Jesus Cristo. Não dê ouvido, irmãos, às pessoas das redes sociais, que não gostam de Deus, não gostam de Jesus Cristo, irmão, mas eles não se arrependerem, os dias deles serão encurtados, como foi com esse povo Israel. Por isso que estavam aqui morrendo, exilados, porque desobedeceram ao grande eu sou. Fatalmente, o juízo virá sobre essas pessoas. Nós vemos que Deus fará uma aliança de paz eterna com Israel. Deus tem aliança comigo e com você, através do Senhor Jesus Cristo. Não vamos quebrar essa aliança, não vamos tirar a aliança e jogar fora, uma aliança de sangue, uma aliança de vida. Jesus Cristo breve vai voltar, vai reinar aqui, porque a dinastia, o reinado de Davi, irmão, continua através de Jesus Cristo. Breve Jesus vai voltar. Arrependa-se enquanto é tempo, volte aos caminhos originais. Não é verdade? Eu já estou acabando. Então nós vemos que Deus, Ele diz para o povo, olha, eu tenho bênçãos espirituais para vocês, eu tenho bênçãos financeiras para vocês, eu tenho bênçãos de prosperidade para você, para que todo gentio, todo mundo saiba que eu sou o Deus de Israel. O nosso Deus, irmãos, nós somos descendentes de Israel. Porém, meu santuário no meio de vocês. Então, promessa que Deus vai habitar com eles para sempre. Deus está aqui usando o profeta Ezequiel para entregar os mistérios de restauração da nação, para entregar os mistérios de ressurreição para a nação e vida eterna para a nação de Israel. Lá, cativo, preso, abandonado, morrendo de fome, de miséria, de nudez, afastado do grande eu sou. Deus usou o homem dele para ir lá e restaurar aqueles ossos secos. Irmãos, nós vemos que o Senhor diz, vou fazer uma aliança de paz com eles,
será aliança perpétua. Vou multiplicá-lo, vou colocá-lo no meu santuário, no meio deles eu estarei para sempre. Deus quer ter comunhão comigo e com você, irmãos. Deus não esqueceu de nós. O povo que se afasta do Senhor, voltemos aos caminhos originais. Então Deus diz: vou colocar vocês no meu santuário, promessa de habitar com eles para sempre. Deus tem promessas para mim e para você. Aqui é a visão dos ossos secos. Hoje, muitos que estão afastados de Deus estão como esses ossos secos, espiritualmente. Não é verdade? A maioria das pessoas que padecem, que sofrem, irmãos, porque deixou os caminhos originais, se afastaram, estão abandonados no deserto, no caminho do sofrimento, da angústia. A visão dos ossos secos. Como você está? Como esses ossos secos? Sem perspectiva de vida, sem esperança, desempregado, sem comida, igual esse povo, tudo morrendo de fome, irmãos. Vê lá, quando você vê no telejornal aquelas pessoas morrendo de fome, você vai lembrar dessa mensagem. Puxa, foi como o pastor Zito ministrou na capela. O povo abandonado, jogado no vale, esquecido, irmãos, por Deus, mas pelos homens, porque eles tinham abandonado o Senhor. Eles esqueceram de Deus, mas Deus não esqueceu dele. Amém, queridos? Essa é a palavra que o Eterno tem para nós, a visão dos ossos secos. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, rogamos ao Senhor, que o Senhor venha liberar uma unção sobre a sua igreja, que o Senhor venha fortalecer o fraco, caído, abatido, que o Senhor venha levantar, Senhor, essas pessoas que estão literalmente mortas, porque estão afastadas de Ti, Senhor. E essas pessoas que falam mal da igreja, que falam mal dos seus pastores, que falam mal do Senhor, é bom que eles se arrependam, porque senão os dias deles serão encurtados, Senhor. Em nome de Jesus. Que a sua misericórdia venha sobre a nossa nação, que o Senhor venha abençoar, prosperar, solidificar a nossa nação, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Você não pode estar amanhã, porque nós somos físicos, mas a nossa oração pode. O Senhor usou o profeta para entregar os mistérios. O Senhor pode usar o Espírito Santo para entregar os mistérios para nós, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Adonai, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Volte para os caminhos originais. Deus nos abençoe. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Mas vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, mas vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre sua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem